Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, ao nosso estudo de zoologia. Na última aula ao vivo a gente estudou peixes, peixes cartilaginosos e peixes ossos. Hoje a gente vai ver os anfíbios, aqui na página 251, tá? Do grupo 5. Pessoal, é o seguinte, os anfíbios, esse nome é anfíbio, biovida, todo mundo sabe, anfi é de duplo, dois. Tanto é que, por exemplo, a glândula anfícrina. Glândula anfícrina é uma glândula que é endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Molécula anfipática, que são os fosfolipídios lá da membrana plasmática. Ou seja, ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Então, esse anfi significa duplo, Então, o anfíbio, por que ele chama anfíbio? Porque, na verdade, parte do desenvolvimento dele é terrestre e parte é aquático. Ou seja, eles têm um estágio larval. Como eles têm um estágio larval e dependem da água para a reprodução, a gente fala que o desenvolvimento dos anfíbios é indireto, tá? Porque do ovinho lá do anfíbio não nasce já um anfíbio com características de adulto, por exemplo, só que menor. Ele nasce uma larva, tá? Que no caso, geralmente a gente chama genericamente de girino. Pessoal, os anfíbios são divididos em 3 grupos, tá? Anuros. Anuros é o grupo mais conhecido, que é sapo, perereca e rã. Urodelo, que são as salamandras, tá? Parecem répteis assim, mas tem algumas diferenças, a gente vai ver. E ápoda. Ápoda pode, vir de pé. A é não, em grego. Então, ápodas são os anfíbios que não têm patas. São as cobras cegas. Só que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o termo cobra cega, o nome cobra cega é um nome muito genérico. Existe um réptil que chama cobra cega, tá? E existe um anfíbio que chama cobra cega. É que a cobra cega é um nome muito popular. O anfíbio, que é a cobra cega, que é um ápoda, ele é chamado de anfisbena, ou então cecília, eles chamam de cecília essa cobra cega. Ou mais popular, eles chamam de minhocossu, tá? Parece realmente uma minhoca, assim, um corpo meio segmentado, assim, parece um anelídeo, só que bem maior, que uma minhoca. É o anfíbio, pele pele mais mole, assim, mais vascularizada, mais gelatinosa, digamos, é um anfíbio. Agora, você vê uma cobra cega, que a pele é mais escamosa, mais dura, mais seca, aí é um réptil, tá bom? Enfim, então o anfíbio tem esses três grupos. Tem muita gente que pergunta, qual é a diferença de sapo, perereca e rã? É tudo a mesma coisa? Não. Pessoal, as pererecas, na ponta dos dedos dela, tem discos adesivos, como se fossem umas ventosas, que elas grudam, tá? Na superfície. As rãs e os sapos são mais parecidos, porém, a pata posterior, a pata traseira da rã, as patas traseiras da rã são muito mais desenvolvidas que a pata do sapo, porque a rã está mais adaptada ao salto do que os sapos. Geralmente a pele de um sapo é mais rugosa e a pele da rã é um pouco mais lisa. Tá? Não pode falar que é o tamanho, tá bom, pessoal? Porque tem sapo, por exemplo, na Amazônia, que é o tamanho de uma unha, um sapo adulto. E tem rã, que nem a rã-touro, que ela é gigantesca, assim, chega a 30 centímetros. Então não pode falar que é o tamanho que difere sapo de rã, tá bom? Então os 3 grupos, anuros, urodelos e ápodas. O que mais tem que saber de anfíbio? Bastante coisa ainda, vamos lá. Respiração. A respiração dos animais, do adulto, é bem diversificada. Eles têm respiração cutânea, ou seja, fazem troca gasosa ali da pele com o ar, com o meio ambiente onde eles estão, com o ar atmosférico. Então, para acontecer uma respiração cutânea, a pele deles tem que ser bem fininha e bem vascularizada. Se a pele é fininha e vascularizada, se esse animal sair no ambiente e ficar no ambiente seco, ele vai perder muita água, ele vai desidratar demais. Por isso que os anfíbios geralmente estão ali próximo a locais úmidos. Não só por causa da reprodução que tem que ser na água, mas também por causa da respiração cutânea. Tá? A respiração deles, além de ser cutânea, também é pulmonar. Eles também têm um pulmão. É lógico, o pulmão não é tão desenvolvido, mas tem um pulmão. Tá? Os adultos. E além disso, eles fazem uma respiração chamada bucofaríngea. Tá? A faringe deles, bem ali, a garganta, digamos, do sapo, é bem vascularizada e consegue fazer troca gasosa ali diretamente com o ar. Então, o anfíbio adulto consegue fazer 3 tipos de respiração, tá? A cutânea, a pulmonar e a bucofaríngea, certo? Agora, a larva do anfíbio, como ela é aquática, ela faz respiração branquial, tá?
Excreção, sistema urinário. O anfíbio, pessoal, igual a gente, o principal composto nitrogenado que sai na urina deles é a ureia. Isso do adulto. Porém, na fase larval, como é um animal aquático, o principal composto nitrogenado é a amônia. Qual é a diferença? A amônia é mais tóxica. Então, o animal aquático geralmente pode produzir amônia, porque aí sai bem diluída, né? Porque está na água mesmo ali, bebe bastante água e tal, sai bem diluída, certo? Ou absorve água por osmose, né? Enfim. Agora, a ureia é o meio termo. Ela não é nem tão tóxica, nem muito tóxica, nem pouco tóxica. Ela é mais ou menos, tá? Mas por qual é a vantagem de liberar amônia, já que ela é tóxica? Porque, gente, para produzir amônia, o corpo gasta menos energia. Então, se o animal está num ambiente que é bem diluído, tem abundância em água, para ele é melhor liberar amônia, porque não gasta muita energia, tá? E ureia é o meio termo. O menos tóxico de todos, só que é o que mais gasta energia para a produção, é o ácido úrico. Então, tem esses 3 tipos de compostos nitrogenados que os animais liberam na urina, né? Amônia, ácido úrico e ureia. Na nossa urina, você vai encontrar os 3 compostos. Só que, de longe, a ureia é o que vai ter maior concentração, tá? No anfíbio adulto, também, o que vai ter de maior concentração vai ser ureia. Agora, no anfíbio larva, no girino, né? Vai ser amônia, tá? Que mais aí tem que saber dos anfíbios? Circulação, sistema circulatório, né? O coração dos anfíbios, diferentemente dos peixes, não tem 2 câmaras, tem 3. Então tem 2 átrios por onde recebem o sangue e tem um ventrículo por onde bombeia sangue, né? Então as veias chegam no átrio e as artérias saem de um ventrículo só. O átrio direito recebe sangue pobre em oxigênio, ou seja, sangue venoso. O átrio esquerdo recebe sangue rico em oxigênio, ou seja, sangue arterial. Só que como eles têm um ventrículo só, esses 2 átrios mandam sangue para o ventrículo. E lá no ventrículo tem uma mistura desse sangue arterial com sangue venoso. Como tem essa mistura de sangue nos anfíbios, a gente fala que o sistema circulatório, a circulação deles é incompleta, tá? Porque o sangue arterial se mistura com o venoso. E é uma circulação dupla. Por quê? Tem a circulação entre o coração, os pulmões e o coração, e a grande circulação, que é a circulação sistêmica, coração, o corpo e o coração de novo, certo? Então é uma circulação dupla, ok? Vamos lá, o que mais preciso falar dos herbívoros? Tá. Bom, da reprodução, né, que é a última página aqui, 254, eu comentei já que eles têm desenvolvimento indireto, que eles se reproduzem na água. E é o seguinte, por mais que o sapo, por exemplo, fique em cima da fêmea na hora da cópula, ele simplesmente libera o espermatozoide na água e a fêmea libera o óvulo na água. E vai ser na água que acontece a fecundação. Ou seja, a fecundação dos anfíbios é externa. Tá? Embora um lá suba em cima do outro, mas é algo externo. Lembrando que o anfíbio não tem órgão copulatório, tá? Eles têm cloaca. Né? Qual é a diferença de cloaca, ânus, enfim? Ânus sai fezes, ponto. Cloaca é uma abertura para eliminação de fezes, né? Sistema digestório, urina, sistema excretor e gametas, ou seja, sistema reprodutor. Então, cloaca é uma abertura para tudo, né? Outra coisa importante que você tem que saber de anfíbio. Como a pele deles é bem vascularizada, bem fininha, né, eles têm que viver em ambiente úmido, o que acontece? Se o ambiente estiver poluído, os primeiros animais que vão sofrer com a poluição vai ser os anfíbios. Por quê? Porque ele acaba absorvendo as substâncias ali do meio ambiente onde ele vive, porque a pele é muito fina, muito vulnerável. Então, eles são bioindicadores, ou seja, indicadores de qualidade ambiental. Se de repente um lugar tem bastante anfíbio, de repente morre todos os anfíbios, alguma coisa está errada. É o primeiro grupo que acaba sofrendo aí com as consequências da poluição. Aí eu comentei, né? Mas o anfíbio vive em ambiente úmido, beleza. Existe anfíbio que vive no deserto, por exemplo, ou na caatinga, que é um ambiente seco? Existe. Só que aí eles têm algumas adaptações, tá? Como, por exemplo, sair só à noite, durante o dia ficar em uma toca lá embaixo da areia, embaixo da terra, embaixo do solo, ali para não entrar em contato com aquela superfície quente e seca, né? Mas sim, é lógico, são espécies mais restritas, né? Espécies ali adaptadas àquele ambiente, né? A diversidade de anfíbio lá com certeza vai ser bem menor, mas existe sim anfíbio até que vive em deserto. Só que aí eles não vão sair durante o dia. Se um sapo, uma rã sair durante o dia, ele torra, né? Pessoal, tem algumas lendas dos anfíbios, né? Por exemplo, se eu pegar um sapo na mão, ele pode urinar no meu olho e me cegar, tá? Mentira por vários motivos. Primeiro que a urina do sapo é uma urina quase igual ao humano, tá? Não vai cegar ninguém, lógico, não vai fazer bem pro olho, né? Mas não vai cegar. Segundo, que o sapo, quando você pega ele assim, ele pode se sentir ameaçado. Quando o animal se sente ameaçado, ele pode fazer várias coisas.
Que nem o sapo, ele pode inchar, ele infla, tá? Ele enche para ficar maior, para tentar aparentar ser maior, né? Para o predador dele, no caso. Ele pode urinar ou defecar, meio que de medo mesmo, tá? Uma reação aí ao medo, tá? Adrenalina e tal. Então, se você pegar um sapo e ele começar a urinar, não é porque ele quer te cegar, ele tá com medo. Simplesmente isso. E ele não vai mirar no seu olho. Veneno. Os sapos são venenosos? Sim, eles são venenosos, mas não são peçonhentos, a maioria. Qual é a diferença de venenoso e peçonhento? Venenoso é aquele animal que tem a glândula de veneno, ou seja, ele tem veneno. Peçonhento, além de ter o veneno, ele consegue injetar o veneno, espirrar o veneno. Quase todos os sapos, gente, eles têm veneno lá naquelas glândulas, né, aquelas bolsas assim, atrás dele, assim, na pele dele tem veneno. Só que ele não consegue injetar o veneno no predador, na presa dele, não consegue injetar o veneno em você ou espirrar em você. Né? Então, você acaba entrando em contato com o veneno quando você pega ele com a mão, assim. Por exemplo, aparece um sapo aqui em casa, pega ele com a mão e joga no meio do mato. Minha mão pode estar contaminada ali com um pouco de toxina. É só eu lavar e acabou. Não vai penetrar na minha pele, tá? Agora um cachorro, um outro animal vai lá e morde o sapo. Aí estoura a glândula de veneno. Aí sai uma quantidade de veneno muito grande na boca do animal. E aí sim um cachorro, um outro animal que mordeu um sapo pode morrer. Na Amazônia, em 2016, descobriram um sapinho lá que ele consegue espirrar, lançar o veneno. Então não pode falar que os sapos são todos somente venenosos, porque existe sim uma espécie peçonhenta, pelo menos, que já foi descoberta. Até então, falava que não existia sapo peçonhento, mas em 2016 na Amazônia foi descoberto um sapo peçonhento, que consegue espirrar o veneno. Lá na Amazônia também tem bastante aquelas rãs venenosas, né, que são aquelas rãs com cores aposemáticas. O que é uma cor aposemática? Aquela cor bem vibrante, assim, bem forte. Essas cores vibrantes em animais indicam geralmente veneno. Essas rãs, os índios passavam, né, passam, né, os tribos que ainda lá existem, isoladas, passam, por exemplo, uma flecha na pele dessa rã para pegar um pouco do veneno e abate um animal. O animal morre em pouquíssimo tempo. Elas são muito, muito, muito venenosas. O veneno delas é muito forte. Só que elas não são peçonhentas, elas não vão morder vocês, espirrar veneno em vocês. Então, mas se você pegar, manusear elas ali com a mão, é só lavar a mão. Né? Não vai esquecer de lavar a mão, ficar com a mão cheia de veneno e pôr na boca, pôr no olho, né? Tipo, né? Aí se contamina e pode ter um problema. Certo? Pessoal, acho que de anfíbia só aqui na página 252 tem umas imagens, tá? Seria interessante ver, ó. Aqui na sequência sapo, perereca, rã, aqui salamandras e aqui em F ó, a cobra cega, tá? Que é a Cecília. A salamandra, gente, última curiosidade, as salamandras, elas fazem elas podem fazer uma... como chama? Elas podem fazer a neotenia. O que é neotenia? Neotenia é quando um animal adulto mantém características larvais, características jovens. Pesquisem aí a foto de... Escreve no Google, neotenia salamandra. Vai aparecer uma salamandra do México que ela tem uma carinha de criança, assim, né? Ela até mantém as brânquias quando ela é adulta. Em vez de ela ter respiração pulmonar ou cutânea, ela mantém as brânquias ainda, que é uma coisa larval. Então, neotenia é essa característica jovem nos animais adultos. E elas podem fazer também a progenia, que é o contrário. A fase larval, ou seja, o animal ali em fase larval ainda juvenil, adquire capacidade de reprodução sexuada. Tá? Então, a salamandra pode fazer essas duas coisas. Aí a última coisa, prometo. O ovo do sapo. Gente, o ovo de um anfíbio, como ele vive na água, ele não tem todos os anexos embrionários que um ovo de ave, né, tem. Por exemplo, de ave, de réptil, um ovo terrestre. Como ele vive o ovo fica na água, o único anexo embrionário que ele vai ter é um anexo embrionário relacionado à nutrição, que é o vitelo. O resto, ele não vai ter. Ele não vai ter que ter um âmino para proteger contra a dessecação. Ele não vai ter um alantoide para armazenar as excretas nitrogenadas, porque é tudo ali na água, tá? Bom, pessoal, então de anfíbio é isso, um pouquinho da reprodução, circulação, algumas curiosidades, os grupos, né, que é a diversidade dos anfíbios, tá? Bom, então é isso. Eu ia pedir para vocês tentarem fazer os exercícios de aplicação mesmo, tá? Não tarefa, não os tarefas, de aplicação sobre os anfíbios, tá? Que é na página, aqui, na página 276. E aí a gente corrige na sexta-feira na aula ao vivo, tá? Então, se vocês conseguirem tentar fazer os de aplicação, esses 3 aí, só 3 exercícios, aí a gente vai fazer, como de aplicação a gente faz junto, né? Aí a gente faz junto na sexta para ver se vocês entenderam a matéria, se vocês conseguiram fazer. Beleza? Pessoal, então por hoje é só, desculpa.
bons estudos. Se alguém quiser ir dar uma lida na apostila, né, para pegar mais detalhes. Mas eu falei o geral, tá bom? Até mais.